A água voltou a correr no canal de distribuição, pela primeira vez em meses, ouvi o rumor que todos esperavam. Mas o líquido que escorria era castanho, cheirava a ferro e a sêmen seco, e vinha tão devagar que dava para contar as gotas. Quando percebi que aquela golfada nojenta era tudo o que restava da promessa do Guadiana, soube que o deserto nos tinha engolido vivos. Eu já sabia. Claro que sabia. Quando se trabalha com água numa terra que esqueceu como chove, aprende-se a ouvir o que os outros não ouvem. O ruído dos canos quando a pressão cai. O chiado do ar a sugar o que já não vem. Mas aquela noite, ao pé do oleoduto, percebi que não era só a pressão que tinha desaparecido. Era a promessa. Ficamos 3 anos a construir aquilo. 3 anos a discutir licenças, estudos de impacto, pareceres técnicos que ninguém leu até ao fim. O governo dizia que ia resolver a seca no Algarve. Que ia trazer água do Alentejo, do Guadiana, de qualquer sítio onde ainda houvesse. E nós acreditamos. Ou fingimos acreditar. Que diferença faz, quando se está com sede? A primeira vez que vi a Marta Rocha foi numa reunião da Câmara, em Faro. Ela estava sentada ao fundo, perto da porta, como quem não quer ocupar espaço. Tinha um dossiê azul apertado contra o peito e olhava para o chão enquanto os engenheiros discutiam caudais e diâmetros de tubagem. Só quando um deles disse que o projeto ia garantir água para toda a população é que ela levantou a cabeça. Mas vai ser para todos? Perguntou. A sala calou-se. Não era uma pergunta técnica. Era uma pergunta que ninguém queria ouvir. O engenheiro-chefe tossiu, ajustou os óculos, e disse que sim, claro, era esse o objetivo. Mas eu vi-o não olhar para ela. Vi-o olhar para o mapa, para os números, para qualquer coisa que não fosse aquela mulher de 40 e poucos anos com um dossiê azul e uma pergunta que já sabia a resposta. A Marta mora no bairro da Horta, na periferia de Faro. Não é um bairro ilegal, mas também não é um bairro oficial. Ficou ali, entre a estrada e a ria, num sítio que ninguém reclamou até fazer falta. As casas são de tijolo e bloco, algumas com telhado de fibrocimento, outras com chapas de zinco. Não há esgotos. Não há recolha de lixo. E durante os últimos 4 anos, também não houve água da rede. A Marta comprava água engarrafada no supermercado. 6 garrafões de 5 litros por semana, que carregava a pé desde a paragem do autocarro porque não tinha carro. 80 euros por mês. Quase um quarto do ordenado que ganhava a limpar casas na zona nobre de Faro, onde a água corria das torneiras sem que ninguém pensasse nela. Isto é o que eu não consigo esquecer, às 3 da manhã, quando o silêncio aperta, a Marta a subir a rua inclinada com os garrafões pendurados em cada mão, as veias do pescoço tensas, o suor a escorrer-lhe pelas têmporas. E ao mesmo tempo, na minha cabeça, a imagem do condomínio fechado onde ela trabalhava, com o jardim regado por aspersores automáticos que disparavam todos os dias às 6 da tarde, mesmo em agosto, mesmo com o Algarve a arder. A desigualdade não é um número num relatório. Não é um gráfico de barras que se apresenta numa conferência. A desigualdade é a Marta passar ao lado do jardim regado com água potável enquanto as mãos lhe doem de tanto carregar o que os outros deixam correr pelo cano abaixo. O oleoduto ia resolver isso. Pelo menos foi o que nos disseram. O projeto chamava-se Conduta do Guadiana, fase 3 e custou 42 milhões de euros. Começava na barragem do Beliche, atravessava a Serra do Caldeirão por túneis e valas, e chegava a uma estação de tratamento perto de Loulé. De lá, uma rede de ramais distribuía a água pelos concelhos do litoral algarvio. Faro, Olhão, Tavira, Vila Real de Santo Antônio. Todas as cidades que a seca estrangulava. Nós, os técnicos, sabíamos que o projeto tinha problemas. A altitude dos túneis estava mal calculada. As bombas eram subdimensionadas para a vazão necessária. E ninguém tinha feito contas ao custo da manutenção. Mas havia tanto dinheiro empenhado, tantos prazos assinados, tantas promessas de campanha para cumprir, que a obra avançou como se o entusiasmo pudesse substituir a física. O que é que uma pessoa faz quando sabe que uma coisa não vai funcionar mas continua a trabalhar nela como se fosse funcionar? Chama-se a isso ser profissional. Ou não querer problemas. Ou,
Como eu prefiro chamar-lhe agora, cobardia. Eu fui um dos que assinou o estudo de viabilidade. Li o documento ontem à noite, outra vez. Tinha notas a lápis nas margens, dúvidas que registrei e depois ignorei. Verificar perfis de pressão na junção dos túneis 4 e 5, escrevi. Simular cenário de caudal reduzido. Nunca verifiquei. Nunca simulei. Por que verificar e simular ia atrasar o projeto? Ia custar mais dinheiro, ia exigir que alguém dissesse para em tudo, e ninguém queria ser essa pessoa. O que me assombra não é o erro técnico. São as pequenas traições que o antecederam. As conversas em que todos concordamos em não dizer tudo. A forma como desviamos o olhar quando os números não batiam certo. A decisão silenciosa de deixar que o problema fosse descoberto mais tarde, por outra pessoa, noutro mandato. Mas o que ninguém sabia, enquanto enterrávamos os canos e os relatórios, é que a Marta já tinha descoberto o furo que faltava no mapa, e o preço que ele teria. E agora, o silêncio. 42 milhões de euros de metal enterrado no chão, a encher-se de ar e de nada. A Carolina tem 7 anos e nunca viu chuva de verdade. Não digo isto como figura de estilo. Digo porque ela me disse, uma tarde, enquanto esperávamos que a mãe acabasse de encher os garrafões no fontanário público que a Câmara instalou depois dos protestos. Perguntei-lhe se gostava de dias de chuva. Ela olhou para mim com aquela franqueza das crianças que ainda não aprenderam a suavizar a verdade. Chove? Perguntou. A Maria de Fátima, vizinha da Marta, tem 83 anos e já viu o Algarve Verde. Diz que se lembra de quando a ribeira de São Lourenço corria durante todo o ano, com água até aos joelhos, e os miúdos pescavam robalos com as mãos. Diz que o chão cheirava a lama molhada e que esse cheiro era a coisa mais bonita do mundo. Agora a ribeira é uma cicatriz seca no meio do barro rachado. A Maria de Fátima senta-se à porta de casa e olha para o leito vazio como quem espera um comboio que já não passa. A noite passada, quando o silêncio da conduta me acordou, fui para o escritório e abri a pasta do projeto. Não sei bem o que esperava encontrar. Uma correção que me tivesse escapado. Um erro que pudesse ser reparado. Mas não há erros para reparar. O oleoduto está construído. A água não chega. Já construiu alguma coisa que prometia resolver tudo, mas no fim não chegou onde mais precisava. E eu tenho 42 pastas de documentos que explicam por quê. O pior é que a explicação é simples, os túneis foram calculados para um gradiente que não existe. A água precisava de descer para ganhar velocidade e subir para vencer a topografia. Mas a serra não tem o desnível que os engenheiros assumiram. A água chega a meio do percurso e para. Fica ali, parada, a formar uma poça dentro do túnel, enquanto o resto da tubagem se enche de ar quente e espera. Podia ter sido resolvido com uma estação de bombagem intermédia. Mais 2 milhões de euros. Mas quando o erro foi descoberto, o orçamento de Estado já tinha sido executado. As verbas estavam esgotadas. O governo seguinte disse que ia avaliar a situação. O governo depois desse disse que o projeto era do governo anterior. E a água continua parada a meio da serra, a fazer companhia às pedras. Na reunião em que apresentamos a solução, o presidente da Câmara de Faro, um homem chamado Tomás Rocha, que usava fatos azul escuros e um sorriso que nunca chegava aos olhos, inclinou-se para a frente, bateu com o dedo no mapa, e disse: "Quanto tempo mais?" Nós explicamos: 6 meses para contratar a obra, 4 para executar, mais testes e comissionamento. 1 ano, no mínimo. Ele endireitou-se na cadeira, olhou para o tecto, e fez um cálculo rápido. Faltavam 14 meses para as eleições autárquicas. Não é possível, disse. Foi só isto. Não disse não há dinheiro, não disse vamos encontrar outra solução. Disse não é possível e passou ao ponto seguinte da ordem de trabalhos. Como se a água fosse um tópico que se pudesse adiar. Eu fiquei calado. Toda a gente ficou calada. E a reunião continuou. Quando chega a uma certa idade, começa a perceber que a vida não é feita de grandes momentos de coragem. É feita de pequenas cobardias que se acumulam. Um silêncio aqui. Um sim que devia ser não.
Um encolher de ombros quando devia haver um murro na mesa. E um dia olha para trás e vê que a soma de todas essas pequenas traições é uma vida inteira de coisas que não fez. Pensava que estava a proteger o meu emprego. Ou a minha reputação. Ou o projeto. A verdade é que estava a proteger-me a mim próprio de ter de olhar para Marta Rocha e dizer-lhe que a água nunca ia chegar ao bairro da Horta. Mas ela já sabia. Sempre soube. Foi por isso que fez a pergunta na reunião, enquanto todos nós fingíamos que o oleoduto era a resposta. O que é que a Marta fez quando percebeu que a água nunca ia chegar? Cavou um poço. Não foi um poço moderno, com bombas submersíveis e tubagens de PVC. Foi um poço antiga, como os que os avós dela cavavam no barrocal algarvio. Com uma pá, uma picareta e os braços. Todas as noites, depois de chegar do trabalho, antes de ir buscar a Carolina à casa da vizinha. Durante 6 meses. A terra estava seca, dura como cimento. Os primeiros 3 metros não deram nada. Aos 4 metros, apareceu uma camada de argila que a obrigou a alargar o buraco para não desmoronar. Aos 5 metros, encontrou uma nascente antiga, um fio de água que corria por uma fenda na rocha calcária. Não era muito. Talvez 20 litros por hora. Mas era dela. Mas o que Marta ainda não sabia é que aquele fio de água ia acordar uma verdade que ninguém queria ouvir. Quando a Marta me contou, fui vê-lo. O poço tem 1 metro de diâmetro e 6 de profundidade. Ela forrou as paredes com tijolo maciço, assente com argamassa que fez ela própria. No fundo, uma pequena bomba de 12 volts, ligada a um painel solar que comprou em segunda mão, puxa a água para um depósito de 1000 litros que está ao lado da porta de casa. O sistema inteiro custou-lhe 300 euros. E funciona há 2 anos sem uma falha. A Marta não estudou hidrogeologia. Não fez análises de viabilidade. Não esperou por licenças nem estudos de impacto. Apenas precisava de água para a filha, e cavou até encontrar. Enquanto nós, com 42 milhões de euros, não conseguimos fazer chegar uma gota a lado nenhum. Passo as noites a pensar nisto. Na ironia, no absurdo, na humilhação silenciosa de perceber que uma mulher com uma pá vale mais do que todo o nosso conhecimento técnico. Que a água estava ali, debaixo dos nossos pés, enquanto nós procurávamos trazê-la de 100 quilômetros de distância. Que a solução não era um grande projeto de engenharia. Era um poço. Sempre foi um poço. Mas um poço não serve para campanhas eleitorais. Um poço não gera comissões de acompanhamento nem relatórios de progresso. Um poço não justifica o emprego de dezenas de técnicos, consultores e assessores. Um poço é só água. E no mundo onde vivemos, a água já não é o suficiente. É preciso que ela venha com pompa, com promessas, com um corte de fita e um discurso. Na semana passada, a água do poço da Marta começou a saber diferente. Na sua opinião, Marta deve ignorar a mudança no sabor da água e continuar a usá-la, ou deve exigir uma investigação imediata? Ela notou no primeiro gole um travo metálico, ligeiro, que não estava lá antes. Mandou analisar. O laboratório disse que os níveis de nitratos estavam a subir. Provavelmente devido à contaminação das fossas sépticas dos vizinhos, que também não tinham saneamento. A água ainda era potável, mas se a tendência continuasse, dentro de 3 ou 4 meses já não seria. Agora Marta está outra vez à procura. Cavou um segundo poço, mais fundo, a 8 metros. Encontrou outra nascente, mas a água sábia sal precisa de um sistema de osmose inversa, que custa 1.200 euros. Ela não tem esse dinheiro. E a Câmara diz que não pode ajudar porque o bairro não é legal e não está na área de competência do município. A Carolina bebe a água a ferver, desde que a mãe lhe explicou que os nitratos fazem mal. A Carolina não sabe o que são nitratos. Sabe que a água agora tem de ser fervida e que isso a demora mais tempo a arrefecer. Sabe que não pode beber da torneira como os meninos da escola que moram no centro de Faro. O que é que uma pessoa sente quando vê uma criança ferver água para poder beber? Não consigo encontrar a palavra certa. Não é só raiva. Não é só culpa. É uma coisa mais funda, mais silenciosa.
É a percepção de que o mundo está mal construído e que nós, os que sabem, os que poderiam ter feito diferente, somos cúmplices dessa construção. A Carolina tem um caderno onde desenha rios. Rios azuis, com peixes vermelhos e árvores verdes nas margens. Mostrou-me um, ontem, quando fui lá. Disse que era o rio que queria ver quando fosse grande. Perguntei onde ficava. Ela encolheu os ombros. É aqui, disse, a apontar para o chão. Não há rio ali. Nunca houve, pelo menos enquanto ela está viva. Mas ela desenha-o todos os dias, como se o desenho pudesse trazê-lo de volta. Quando o silêncio da conduta me acorda, às 3 ou 4 da manhã, penso no caderno da Carolina. Penso no rio que ela desenha. Penso na Marta a subir a rua com os garrafões e no Tomás Rocha a dizer, não é possível. Penso no meu próprio silêncio, na minha própria cobardia. E pergunto-me, se eu pudesse voltar àquela reunião, aquele momento em que o presidente da Câmara disse não é possível e eu fiquei calado, o que é que faria diferente? A resposta não é bonita. A resposta é que provavelmente faria o mesmo. Porque a verdade custa. Dizer não é possível à pessoa errada custa o emprego. Dizer está tudo errado custa a carreira. Dizer a água não vai chegar custa a ilusão de que estamos a fazer alguma coisa. E às vezes, a ilusão é mais importante do que a água. Pelo menos para quem não tem sede. A Carolina tem sede. E não é uma sede metafórica. É a sede física, real, que aperta a garganta e seca a boca e faz a cabeça doer. É a sede de uma criança que nunca viu chuva e que ferve a água antes de beber porque alguém, algures, decidiu que o poço dela não era suficientemente importante para proteger. Hoje, depois de escrever tudo isto, vou sair de casa e ir ao bairro da Horta. Vou levar a análise que fiz ao poço da Marta, os dados da contaminação, a projeção para os próximos meses. Vou bater à porta do presidente da junta, do presidente da Câmara, de quem quer que me ouça. E vou dizer o que devia ter dito há 3 anos. Mas não sei se vai servir de alguma coisa. Já aprendi que saber a verdade não significa que ela mude o que está errado. A verdade é só uma coisa que se sabe. O que muda as coisas é o que se faz com ela. E eu passei demasiado tempo a saber e a não fazer. O oleoduto continua vazio. O silêncio continua a ser o som da água que não chega. Mas num quintal, nos arredores de Faro, há uma criança que desenha rios azuis num caderno. E essa criança bebeu hoje água limpa, de um poço que a mãe cavou com as próprias mãos. Agora, enquanto escrevo, penso no gosto dessa água, na primeira vez que a Carolina a provou. Ela disse que sabia a princípio. Disse que nunca tinha sentido a água saber a princípio. E eu pensei, é isto. Isto é o que a água limpa sabe quando se tem sede há muito tempo. Não sabe a cloro ou a metal ou a salvação. Sabe a princípio. Como o começo de qualquer coisa que vale a pena. Quando a Carolina disse que a água sabia a princípio, o que é que tu sentiste? Se esta história te fez sentir a sede de quem nunca teve direito à água, bate o like. Se carregas contigo uma injustiça que ninguém vê, este canal é o teu lugar.